tema é sobre mutações genéticas e vamos explicar um pouco de como ela é formada, qual o seu processo, quais são os seus diversos tipos, suas substituições de bases e algumas outras coisas. Eu vou falar como a mutação genética foi definida. As mutações genéticas é definida como qualquer alteração permanente no material genético de um organismo. O DNA é o que fornece as informações para a produção das proteínas. Com isso, também temos o código genético, que pode ser definido como a relação entre as trincas. Essas trincas foram conhecidas como a cada 3 letras haveria uma quebra de base do DNA. Essas trincas também são conhecidas como códons, que são formadas pelas bases nitrogenadas A, U, G, C. Elas são encontradas no RNA mensageiro, conhecido como RNA-M, e o aminoácido é encontrado em uma proteína. Através disso, podemos explicar a determinação da formação de novas proteínas ou a alteração de enzimas importantes no metabolismo e as suas mutações. Essas mutações é o que alteram uma ou mais bases do DNA durante a leitura no processo da sua replicação, que pode acabar afetando uma ou mais bases do DNA durante a leitura no processo da sua replicação, que pode acabar afetando a sua transcrição. E depois de todo esse processo, a tradução é quem determina a síntese de proteína, podendo ser transmitida quando ocorre às células germinativas e às células somáticas, que podem acabar causando a formação de tumores malignos e benignos. Eu vou falar um pouco sobre mutações de adição e inserção. As de adição, elas ocorrem quando um nucleotídeo é adicionado ou retirado da sequência das bases, assim formando uma nova sequência de bases que, consequentemente, formam uma nova sequência de códons. Nas mutações por inserção, é adicionado um ou mais nucleotídeos ao DNA. Mutação genética pode afetar a célula de várias maneiras. Algumas interrompem a produção de proteínas, outras podem alterar a proteína em si, outras podem fazer com que elas não funcionem mais como deveriam ou que não funcionem mais definitivamente. Ou seja, essa é uma das consequências. Deleção, quando uma ou mais bases são retiradas de DNA, modificando a ordem de leitura da molécula durante a replicação ou transcrição. Adições ou deleções em múltiplos de 3 nucleotídeos são menos danosos, uma vez que apenas adicionam ou removem aminoácidos, ocorre a adição ou retirada. Contudo, a sequência de leitura se mantém. Se faz normalmente, não ocorre mudança na matriz da leitura do RNA. Adição e deleção de pares de bases não múltiplos de 3 levam de matriz de leitura. A deleção ocorre quando uma ou mais bases são retiradas do DNA, modificando a ordem da leitura durante a replicação ou transcrição. No geral, causam danos. Quanto maior for o fragmento perdido e quantidade de genes perdidos. Eu vou falar sobre a substituição, que é uma mutação que troca uma base por outra. Por exemplo, a troca única de uma letra química, como trocar o A pelo G. Por exemplo, poderia ser mudar um códon para um outro que codifica um aminoácido diferente e que causa pequenas mudanças na proteína produzida. Por exemplo, a anemia falciforme é causada por uma substituição de gene da beta-hemoglobina, a qual altera um único aminoácido na proteína produzida. Mudar um códon para um que codifica o mesmo aminoácido e não causa mudanças na proteína produzida. Essas são chamadas de mutações silenciosas. Alterar um códon codificador de aminoácido para um códon finalizador é causar uma proteína incompleta. Isso pode ter efeitos sérios, já que a proteína incompleta provavelmente não irá funcionar.
E já as inserções nos quais pares de base extras são inseridos em um lugar novo no DNA. E a deletação, que também faz parte da substituição, são mutações nos quais um trecho do DNA é perdido. Cada letra representa um códon. Se deletarmos a primeira letra e tentarmos analisar, não vai fazer sentido. Em deslocações do quadro de leitura, ocorre um erro similar ao nível molecular, fazendo com que os códons sejam analisados incorretamente. Como podem ser classificadas as mutações por substituições de base? As alterações genéticas podem ser do tipo mutações de ponto ou substituições de nucleotídeos únicos. Substituição, que é de um par de bases de DNA. E há mutações de troca de sentido, que é as não sinônimas. Alterações em um par de bases de DNA é perdido ou deletado. O deslocamento do quadro de leitura, como o DNA codificador de proteína é dividido em códons e 3 bases cada um, inserções, deletações, podem alterar um gene a ponto das suas mensagens perderem o sentido. Essas alterações são chamadas de deslocamento do quadro de leitura. Por exemplo, considere uma frase com dor nos pés, cada letra representa... Então, como vimos, que as mutações genéticas são aquelas que alteram as sequências de base do DNA. Dentro delas estudamos a timina, a ginina, a citosina, a agnina, que existe o pareamento das bases hidrogenadas. E toda vez que tiver alterações nessas bases, você tem a mutação genética. Vimos dentro delas a inserção e a deleção. Dessas são as mutações que mais interferem de maneiras mais drásticas e perigosas, que normalmente trazem diferente nas formações proteicas. Vimos também as substituições, que normalmente é baseada e pode ser classificadas em até 3 tipos. Exemplo, a efetiva, quando a troca vai gerar um aminoácido diferente lá na proteína. Lembrando que se o material genético é informação de fabricação de proteína, pega o DNA, copia na forma do RNA e fabrica uma proteína, gerando uma proteína diferente. Aí vimos também as silenciosas. As silenciosas, dentro das substituições silenciosas, são às vezes uma mutação que trocamos as letrinhas ali, mas que não gera um aminoácido diferente. Acaba gerando o mesmo aminoácido, ou seja, a mutação genética, mas não traz erro na fabricação de proteína. E existe também as sem sentidos, que quando substitui a sequência de DNA na hora de fabricar a proteína e ribossomos, vai lendo lá de 3 em 3, 3 em 3, 3 em 3 fabrica aminoácido, 3 em 3 fabrica aminoácido, até chegar um momento que a trinca traz a seguinte, tipo, acabou a proteína. E isso gera um momento em que é sem sentido. Eles falam outro nome lá, acho que é códons, mas eu não peguei direito. Um exemplo que nós vemos é a anemia falciforme, que é decorrente a uma substituição de uma mutação genética da substituição efetiva, que tem como alteração de aminoácido dentro de uma proteína. Temos um componente dentro da hemoglobina que se chama ácido glutâmico. E tendo uma troca de AT ou TA, temos uma substituição efetiva que, ao invés de ter um ácido glutâmico na hemoglobina, vai carregar a valina. A hemoglobina vai carregar a valina. E em função desse único aminoácido, a pessoa vai formar hemácias, formato de foice que entope, dificulta o transporte do oxigênio e que se precisa de uma rápida reposição, trazendo vários distúrbios para o organismo. Bom, eu espero que a professora, não sei se vai ser só a professora que vai ver, entenda os nossos vídeos, entenda os nossos estudos. Muito obrigado e até mais!